Você sofre com psoríase, dermatite e acne? Fica nesse vídeo que você vai aprender como a alimentação, a nutrição pode te ajudar no tratamento. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no meu canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar sobre nutrição, alimentação e estilo de vida saudável. E não se esqueça de curtir esse vídeo também, que eu tenho certeza que este conteúdo vai te ajudar demais. A nossa pele, ela é o maior órgão em contato com o ambiente externo e ela tem essa função exatamente de barreira, de proteção. Protege o nosso organismo com os agentes externos, como radiação, temperatura, poluição. Só que para que ela realmente exerça essa função de proteção, nós precisamos que todas as estruturas dela estejam extremamente íntegras e funcionando perfeitamente. A partir do momento em que essas estruturas elas começam a perder sua funcionalidade ou serem corrompidas de alguma forma, ela perde a sua função de barreira e então você fica muito mais suscetível a possíveis doenças. E é exatamente a partir daí, quando ela perde essa função de barreira, que vem essas doenças de pele, como por exemplo psoríase, dermatites, acne. E a ciência tem cada vez mais avançado, debruçado em entender literalmente essa conexão entre o eixo intestino e pele. Como que a permeabilidade intestinal, ela afeta também a permeabilidade cutânea. Ou seja, o fato é que a nossa pele ela precisa estar com as suas barreiras íntegras, juntinhas, para que não tenha nenhum tipo de passagem de fatores, externos para o ambiente da nossa pele, para o nosso organismo e que podem ser tóxicos, assim como lá no nosso intestino. A barreira do nosso intestino ela precisa estar íntegra, ela tem que estar bem juntinha assim. Quando essa barreira ela se torna permeável por diversos fatores, em especial pela disbiose, que é uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, em alimentos refinados, em açúcar e muito pobre em nutrientes, em fibras. Essa disbiose, que é esse desequilíbrio de bactérias, onde nós temos uma predominância das bactérias patogênicas, acaba afetando a barreira do nosso intestino. Uma barreira que era para ficar impermeável, ou seja, não é para passar nada aqui, é apenas absorver nutrientes. As suas junções começam a se romper mais, a abrir mesmo. Vai ficar como se fosse uma peneira, furadinha. Então vai começar a passar coisas para a sua corrente sanguínea que não era para passar, era para ser aquilo que foi absorvido no seu corpo, que chegou lá no seu intestino, que talvez não era, que era só para ser excretado mesmo, toxinas, porque às vezes a gente consome coisas que às vezes levam pesticidas, aditivos químicos, pode ter algum micro-organismo, tudo isso tem que ser eliminado de forma perfeita pelo nosso organismo. Se o seu intestino começa a abrir essa barreira, essas substâncias começam a passar para a sua corrente sanguínea e vai afetar a sua pele, porque a nossa pele ela é toda vascularizada. Então não tem como nós acharmos que as coisas não vão chegar lá. Antigamente a gente tinha essa impressão, né? A gente não imaginava que uma coisa que aconteceu no intestino ia afetar no meu rosto, no meu pé, na pele do meu pé. Sim, afeta mais do que a gente imagina, tá? O nosso corpo ele se conecta e como eu disse, né, a nossa pele ela é cheia de vasos sanguíneos. É exatamente assim que a gente consegue também a nutrição necessária para a nossa pele. A verdade, então, é que muito do que acontece a nível intestinal está totalmente relacionado aos distúrbios estéticos e essa grande questão aí da estética. E muitas mulheres, elas recorrem a cremes, elas recorrem a tratamentos, né, que vão vir mesmo de fatores externos. A gente vai passar ali alguma coisa na nossa pele e muitas ficam nessa busca, sempre procurando alguma coisa para tratar psoríase, dermatite e não conseguem. A acne também. E acaba sendo muito dinheiro gasto, né, jogado fora aí e não sabe o que está acontecendo, mas é porque nós precisamos fazer a junção do in e do out, que a gente fala na nutrição estética, ou seja, daquilo que você consome, do que está vindo de dentro do seu corpo e do out, aquilo que você passa. É importante você passar os cremes necessários e tudo, né, que foi proposto pelo seu dermatologista, mas saiba que você precisa alinhar isso com o seu intestino, com o tratamento do seu intestino, com aquilo que você está ingerindo, em como que está funcionando lá dentro do seu corpo. A nossa pele, ela acaba sendo um reflexo do que está acontecendo
acontecendo no nosso corpo. E a verdade é que é até muito mais fácil as pessoas aderirem a tratamentos, né, a uma mudança na alimentação, quando elas estão vendo algo, do que quando só nós falamos que pode ser algo que está acontecendo. Como, por exemplo, a pessoa está vendo a acne, aquilo ali está mexendo com a autoestima dela, psoríase é extremamente ruim, né? A pessoa fica descamando ali demais, às vezes não consegue utilizar uma roupa preta porque fica descamando o tempo todo. Dermatites também, são coisas que mexem com a autoestima da mulher e com a qualidade de vida dela. E então, quando ela está vendo mesmo tudo isso, né? Isso está mexendo com a autoestima dela. Muitas vezes, quando a gente fala, olha, você tem que mudar isso na sua alimentação, mudar tal coisa, porque vai melhorar o seu intestino, que vai refletir na sua pele, elas se adaptam muito melhor e elas aderem ao tratamento com muito mais facilidade. Isso é normal do ser humano, né? Porque a gente tá vendo. Agora, se ela tiver com a pele perfeita, maravilhosa, o cabelo lindo, e às vezes só tá com, às vezes, alguma coisa intestinal que ainda não tá refletindo no corpo, e aquilo ali às vezes nem incomoda tanto ela, às vezes tá com excesso de gordura, uma celulite, coisas que às vezes não incomoda tanto a mulher. Como, por exemplo, uma coisa ali no rosto, né? Que ela, em outras partes do corpo, algumas mulheres ainda tampam. Agora, no rosto é uma coisa que mexe muito com a autoestima da mulher. E aí você fala para ela mudar a alimentação dela, ela, aí eu falo, né, gente, mudar a alimentação das pessoas é um grande desafio, mas quando ela tá vendo ali algo que ela precisa mudar e ela sabe que aquela mudança na alimentação dela vai refletir na pele dela, pode ter certeza, essa mulher vai aderir ao tratamento. Então, o que nós precisamos fazer é cuidar do seu intestino. Se você sofre com qualquer tipo de alteração de pele, a primeira coisa é mudar o padrão da sua alimentação. Antes de pensarmos em probióticos, antes de pensarmos, porque também os probióticos nós podemos utilizar cepas específicas para tratamentos específicos da sua pele. Como se você sofre com dermatite, nós utilizamos cepas específicas. Para acne, outro tipo. Para melasma também pode ser um outro tipo. Agora, não adianta nada disso se a gente não mudar o padrão da sua alimentação. Vai ser dinheiro jogado fora. Não adianta. Então, se você conseguir já mudar o padrão da sua alimentação, evitar excesso de gordura saturada, comidas fritas, sabe? Muita fritura. Esse tipo de alimento, gente, frito, isso acaba com o nosso intestino, é muito ruim, sabe? Porque muitas toxinas ali, ainda mais porque esses alimentos fritos é aquele óleo, né, que fica ali muito tempo e frita aquele alimento naquele mesmo óleo durante semanas. Então acaba sendo um produto, né, um alimento muito cheio de toxinas por causa desse óleo. Submetido a altas temperaturas, isso libera muitas substâncias químicas e tóxicas para o nosso organismo. Quando a gente consome tudo isso, lá no nosso intestino, vai acabar favorecendo esse desequilíbrio de bactérias, aumentando as bactérias ruins. Excesso de açúcar, excesso de alimentos processados, embutidos, com muitas toxinas, aditivos alimentares, infelizmente, todos esses alimentos que acaba sendo a base, né, da alimentação de muitas pessoas aí que vivem na correria, isso aí está favorecendo o quadro de disbiose. Esse quadro de disbiose acaba aumentando essa questão da hiperpermeabilidade intestinal, um intestino que está super permeável, que aí acaba passando muitas toxinas e está afetando a pele dessa mulher e essa barreira da sua pele também. Quando ela está comprometida, ela fica muito mais suscetível a qualquer tipo de agente externo, porque ela perde aquela função de barreira, de proteção. Então, ela também fica muito mais desidratada. Então, essa mulher que sofre com psoríase, ela sofre com muito mais psoríase se ela não cuida do intestino, porque essa barreira está danificada. Então, olha só um outro ponto aí, hidratação. Hidratação funciona demais, a gente precisa hidratar o nosso corpo. Pessoas que sofrem com psoríase não podem deixar de beber a quantidade de água, e não somente isso, mas eles precisam evitar alguns alimentos também que são, e algumas substâncias que elas acabam consumindo muito, que são diuréticos demais, que eles acabam urinando muito. Não é interessante para mulheres que sofrem com psoríase, como por exemplo a cafeína. Então tem que reduzir, porque a cafeína ela tem esse efeito um pouco de desidratar o nosso corpo, porque ela tem esse efeito de diurese mesmo. Com mulheres que estão que sofrem com psoríase, a gente precisa reter o máximo daquela água ali, a gente precisa que esse corpo esteja muito bem hidratado. Então não é interessante esse excesso de diuréticos. Então precisamos equilibrar qual é o foco do tratamento naquele momento. Então, se o foco do tratamento é a pele, é o intestino, precisamos cuidar disso. Então, até tomar cuidado com, às vezes, coisas que são naturais, saudáveis, mas que não vai ser interessante naquele momento para aquela mulher, como, por exemplo, chás também que são diuréticos. É saudável,
é legal, mas naquele momento para aquela mulher pode não ser tão interessante. Então, evitando esses alimentos e se hidratando mais e consumindo alimentos de verdade, frutas, verduras, legumes, aqueles que você consegue tolerar. Se você come algum alimento e você percebe que você não tolera ele muito bem, não insista muito nele. Pode ser que o seu corpo não esteja conseguindo digerir ele muito bem. A gente precisa melhorar aí toda a sua digestão, o seu intestino, para que o seu corpo volte a tolerar esse alimento. Se a gente insiste muito em um alimento que a gente percebe que nós não estamos tolerando bem, a gente pode piorar ainda mais esse quadro de desbiose, de hiperpermeabilidade intestinal. Isso acaba afetando a pele e a qualidade de vida dessa mulher. Espero ter ajudado vocês. Se tiverem mais dúvidas sobre esse assunto de intestino, alimentação, deixa aqui nos comentários que eu posso me aprofundar mais ainda neste assunto. Até o próximo vídeo.